Esta é uma série de sermões de João Calvino sobre a carta de Paulo a Tito. Esta série de sermões, constituída de 17 sermões, foi pregada por ele de agosto de 1555 a meados de outubro do mesmo ano. Traduzida pelo Brasil pela editora Monergismo. Primeira edição, 2019. Produção narrativa, Evangelho para você. Narrador, Joélio Rubens. Segundo sermão. Promessa atual e esperança futura. Referência bíblica, Tito 1, do 1 ao 4. Texto bíblico. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Fim da passagem bíblica. Começo do sermão. Vimos nesta manhã que Paulo descreveu a fé verdadeira como conhecimento da verdade, advertindo-nos assim de que devemos ser diligentes alunos na escola de Deus se quisermos ser reconhecidos como cristãos à sua vista. Ao mesmo tempo, notamos que o que foi dito sobre a palavra de Deus constitui-nos um conforto especial, pois quando compreendemos que é Deus quem nos tem falado, somos libertos de todas as dúvidas e apreensões. Nele, a verdade é certa e infalível, como Paulo nos lembra quando diz que Deus não pode mentir. Portanto, esta não é uma questão de confiar nos homens, aos quais nos conduziriam a desconfiar de tudo quanto foi dito. O que procede da boca de Deus é absolutamente indubitável e deve tranquilizar-nos por completo. A Escritura nos informa com frequência que a palavra de Deus é pura, isenta de toda mácula e superfluidade, sem mistura. Essa é a razão porque ela é comparada ao ouro e à prata derretidos e refinados pelo fogo. Salmo 12:6, 19:10. Essa certeza nos é dada para que possamos dizer que nossa fé não procede dos homens, mas antes tem Deus como seu autor. E assim somos armados com confiança, seja qual for a luta que Satanás decida empreender contra nós. Quanto ao restante, fica claro que, supondo que tivéssemos todo o conhecimento do mundo, sem o conhecimento de Deus e de sua palavra, não somos mais que vento. Não é apenas nesta passagem que o Espírito Santo expressa a ideia de que a palavra de Deus é a verdade, verdade límpida e sem adulteração, como reza o adágio. Portanto, quando Paulo em Colossenses busca exaltar o evangelho, ele escreve: tendes conhecido a verdade, isto é, a palavra da vida que está preparada para vós. Colossenses 1, 5 e 6. O Espírito vos guiará a toda a verdade, diz nosso Senhor Jesus Cristo, João 16, 13. E quando fala com seu Pai, ele diz: Pai Celestial, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Aprendamos, pois, que Deus quer de toda maneira firmar-nos solidamente a Ele, para que o honremos como bem merece e reconheçamos sua autoridade como Ele demanda e para que também vivamos seguros e resolutos, dominados não por opinião leviana, mas capazes de dizer como foi dito à mulher samaritana: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos. João 4, 42. Esta é a lição que Paulo nos deixa aqui. A seguir somos informados da natureza desta verdade. O apóstolo distingue de qualquer outro ensino que esteja jungido a esta vida fugaz e às atividades do mundo. Ele escreve que esta verdade é segundo a piedade, ou segundo o temor de Deus. Isto é, seu propósito é edificar-nos em tal santidade, que Deus seja glorificado. Trabalhamos em vão em cada ramo do conhecimento humano, nenhum deles é capaz de guiar-nos a Deus. E assim Paulo contrasta a fé dos cristãos com tudo o que porventura temos chance de ouvir. Não há outra regra para a verdadeira religião senão aquela que se encontra na palavra de Deus e que nos vem dele. Ao mesmo tempo, Paulo adiciona: na esperança da vida eterna, ou por causa da esperança da vida eterna. Aqui ele mostra que os homens nunca se engajam no serviço de Deus a menos que o ponham em primeiro lugar e antes de tudo mais. Pois embora sintamos a mão de Deus sobre nós e tenhamos certo afeto para com Ele, isso é nada e logo passa. Em suma, não há nenhuma raiz viva de fé ou religião até que sejamos levados em direção aos céus, isto é, até que vejamos que Deus não nos fez viver sobre a terra como os animais brutos, senão que nos adotou como sua herança e nos conta como seus filhos.
Enquanto não olhamos para o céu, não podemos ter uma devoção tão verdadeira que nos rendamos a Deus, nem podemos ter em nós um fiapo de fé, o cristianismo. Eis porque hoje, entre todos os que se denominam cristãos e que reivindicam tal direito, há bem poucos que portam a verdadeira marca que Paulo aqui assinala para os filhos de Deus. Pois todos se ocupam com esta presente vida e de tal maneira se aferram a ela que não nutrem nenhum anelo pela vida celestial. Uma vez despertados dessa falha comum, esforcemo-nos grandemente por preservar-nos e lançar de nós as coisas que nos atam à terra. Usemos a força bruta para quebrar o que de outro modo não podemos desatar, até que por fim adiramos a Deus. Só podemos fazer isso quando estivermos real e conscientemente concebido a esperança da vida eterna, como Paulo aqui a descreve. Em particular, isso envolve instrução, cujo alvo deve ser ensinar-nos que se nossa vida está agora escondida em nós, nem por isso devemos amofinar-nos desta realidade, pois os homens são sempre limitados em seu entendimento, a razão porque não podem abraçar a promessa da salvação que diariamente lhes é oferecida. São cegos para o que Deus lhes promete e não podem imaginar nada além do que veem e o que suas mentes concebem. Não obstante, quando ouvimos que Deus nos fala, há a necessidade de todos compreendermos as coisas que ora nos estão ocultas, embora não possamos apoderar-nos delas com nossos poderes naturais. Portanto, apoderemo-nos da esperança de que Paulo fala. E ainda que não tenhamos divisado a herança que nos aguarda, não cessemos de amá-la com fervente afeto e assim deixemo-nos de tal modo transportar que as coisas deste mundo se tornem lixo, já que sabemos que elas nos tolhem os passos no progresso rumo à salvação que Deus nos oferece e que são entretenimento que não só nos seduzem e nos mantêm presos à terra, mas que tramam arruinar-nos e destruir-nos e infectar-nos com peçonha mortal à medida que nos deixamos prender a este mundo. Eis o que Paulo subentende quando denomina de servo de Deus segundo a esperança da vida eterna. Da mesma maneira que ele louva os colossenses pelo amor e afeto que nutrem para com Deus em razão da esperança depositada para eles no céu, Colossenses 1, 4 e 5, ele insta com os crentes a que sirvam a Deus de todo o coração. Esforcem-se por praticar o bem e lutem contra todo obstáculo, com os olhos firmemente fixados na herança que lhes está reservada no céu. Colossenses 1, 10 a 12. Isso é algo extra que ele nos ensina nesta passagem. Ora, visto que os homens buscam continuamente o que está junto deles e, quando se mostram ignorantes de algo, são incapazes de pensar mais longe, Paulo tenta corrigir esta falha, rememorando a promessa de Deus. Na verdade, o apóstolo diz: meus amigos, ouvir sobre o reino do céu equivale a contemplar algo além de nosso poder de compreender. É alto demais e infinitamente profundo. Mesmo assim, aspiremos ainda a alcançá-lo, visto que temos um penhor seguro. Deus mesmo nos fez esta promessa e ele não pode mentir. Vemos como todas as coisas daqui de baixo são mutuamente dependentes. Nós, porém, somos separados de todas as demais criaturas. Nossa fé não seria firme se fosse direcionada somente para os homens ou para as coisas terrenas. Confiante de que Deus fará novas todas as coisas, devemos solidificar a esperança e persistir nela. Rendamos, pois, a Deus a honra que ele merece. Ponhamo-lo bem acima das posições humanas, como fez até mesmo Balaão, o falso profeta, muito embora ele fosse pago para mentir. 2 Pedro 2,15. Não obstante, ele se viu compelido a falar a verdade como um criminoso sob tortura. Diz ele: Deus não é homem. Números 23:19. Notemos bem quem fala nestes termos: um enganador, um malfeitor que de bom grado subverteria a honra de Deus e a salvação da igreja. Se Balaão fala assim, o que nos convém fazer? Acaso lançaremos dúvidas sobre as promessas de Deus feitas a nós, as quais nunca falham e nunca causam desapontamento? Assim, atentemos para o que nos é dito aqui e o apliquemos, a ponto de ver que o fundamento de nossa fé é o conhecimento que Deus mantém à parte dos homens. Nunca se pode atribuir falsidade àquele que jamais erra e é a verdade eterna. Quando deixamos de ver a glória prometida e somos tentados a duvidar, devemos ter em mente que é assim que devemos dizer: muito bem, é verdade que estas coisas se acham além de nosso entendimento, mas devemos confiar em Deus e tudo se fará claro. Portanto, confiemos-lhe nosso tesouro e ele o manterá a salvo. Eis porque Paulo afirma em 2 Timóteo que Deus é o fiel guardião de nosso tesouro, isto é, de nossa salvação, e que por isso podemos ousadamente confiar-nos a ele. 2 Timóteo 1,12. Além disso, aqui Paulo fala da promessa feita por Deus antes dos tempos eternos e do que nos será revelado no devido tempo. Há quem tome a palavra promessa como referência à eleição divina de todos os crentes, como na afirmação feita a Timóteo de que a vida lhes foi dada desde toda a eternidade.
2 Timóteo 1,19. No entanto, visto que a palavra promessa implica uma comunicação entre Deus e os homens aos quais ele fala, não tenho dúvida de que, antes dos tempos eternos, significa um penhor feito desde muitas eras de tempo. Pois sabemos que, desde o princípio do mundo, Deus testificou que desejava ser o Salvador dos homens e que lhes enviaria o Redentor. Ele continuou a honrar sua intenção, que é a razão por que Paulo diz corretamente que agora a salvação nos foi revelada no Evangelho prometido por Deus, antes de todas as eras. Esta foi a promessa feita aos pais de outrora, pois quando Deus os adotou e se manifestou ao Pai deles, ele os conservou em estado de expectação até a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Os profetas sempre visualizaram o tempo do cumprimento, o qual a Escritura indica como o fim da lei, Romanos 10:4. Portanto, as promessas de Deus persistiram, por assim dizer, vacantes até a vinda do Redentor, mas elas são muito mais plenamente manifestas agora que Jesus Cristo nos foi enviado. À primeira vista, as palavras de Paulo podem parecer contraditórias, pois primeiro ele fala de esperança e então, por assim dizer, de coisas postas por Deus diante de nossos próprios olhos. A contradição é facilmente resolvida se notarmos que 3 passos estão envolvidos. O primeiro diz respeito à condição dos pais que viveram sob a lei. Possuíam evidência da misericórdia e compaixão de Deus e também esperavam a salvação que lhes fora prometida. Não obstante, viveram sob sombras, vendo as coisas de longe no dizer da Escritura, Hebreus 11:13, e tendo um véu diante dos olhos que os impedia de ver o que Deus hoje nos mostrou plenamente ao manter a promessa de que Paulo fala. Portanto, somos instados a colocar nossa salvação sempre e com paciência nas mãos de Deus. Uma advertência similar é dada pelo apóstolo em Hebreus: não podeis ter fé a menos que confieis nas promessas da vida por vir. Pois neste mundo não temos descanso. O que é esta vida, senão peregrinação que procede até a morte? Hebreus 11:1 e 13. Temos assim as promessas de Deus, mas até agora, no dizer de Paulo, vemos obscuramente como no espelho. 1 Coríntios 13:12. Em segundo lugar, vemos que, comparados com os pais que viveram sob a lei, possuímos a substância e a verdade. Nada poderia ser mais claro, pois nosso Senhor Jesus Cristo já cumpriu perfeitamente tudo o que era necessário para a nossa salvação. Vivemos atemorizados, pois, só porque somos pecadores, achamos justiça no Filho de Deus. Nossa ignorância nos angustia, ele é dado a todos para sabedoria. Somos ainda cativos e escravos de Satanás, ele é aquele que nos redime. Somos corruptos e contaminados, ele nos santifica. Somos fracos, ele é o poder de Deus que nos fortalece. Vemos em nós apenas imundícia, ele é a fonte de toda pureza. Nada possuímos em nós senão a morte, ele é a vida e Senhor sobre a morte, porquanto ele já a venceu. Os pais esperaram estas coisas em esperança, hoje nos são dadas na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que ainda não vemos em nós seu fruto e cumprimento, não obstante, temos muito mais que os pais jamais tiveram. Assim, o que os pais esperavam, Deus nulo revelou. Deles se requereu que a esperassem pelo que Deus lhes prometera. O terceiro passo é a perfeição prometida para o último dia, quando formos reunidos juntamente com os pais. Então a fé cessará de existir, pois fé equivale a ver o que não é visto e conhecer o que ainda não está presente. Hebreus 11:1. Portanto, não haverá necessidade de fé, porque possuiremos o que hoje Deus nos oferece no Evangelho. Assim, o que Deus prometeu antes de todas as eras e se nos fez conhecido em nosso Senhor Jesus Cristo, embora ainda não seja visível a nós que somos seus membros, é deferido para o último dia. Quando Paulo fala, em particular, do tempo devido e próprio, faz isso para glorificarmos a Deus em seu conselho secreto, admitindo que ele dirige todas as coisas segundo a sua vontade e refreando o protesto arrogante quando deixa de fazê-lo como lhe apraz. Eis porque Paulo escreve aos Gálatas: quando chegou a plenitude do tempo, ele enviou seu filho. Gálatas 4:4. Ora, qual é o significado aqui? A curiosidade leva os homens a indagar: por que ele não se manifestou? Vemos Adão trazendo ruína a si e a sua raça. Os homens permaneceram perdidos por tanto tempo que quase pereceram em sua miséria. Por que Deus conservou os pais pendentes, por assim dizer? Por que o Redentor não foi enviado antes, visto que o mal já se proliferava em nosso meio? Por que Deus não poderia ter provido um remédio mais cedo? É assim que os homens argumentam, mas ao tornar tais libertinagens, poderiam ainda perguntar por que o mundo só foi criado 6.000 anos atrás e por que Deus não pensou em fazer isso logo. E então? Quando adentramos nesse tipo de desordem, corremos o risco de completa e total ruína. Aprendamos, pois, a ser sóbrios e a não inquirir além de nossa capacidade. Estejamos certos de que, justamente como Deus escolheu o tempo certo para criar o mundo, também conhecia o tempo apropriado para enviar o Evangelho. Por conseguinte, em Romanos, na segunda carta a Timóteo, em Coríntios e em Efésios, a seguir as referências.
Romanos 14, 1 a 4, 2 Timóteo 2, 16 e 23, 1 Coríntios 8, 2, Efésios 5, 6, repetindo sem a referência. Por conseguinte, em Romanos, na segunda carta a Timóteo, em Coríntios e em Efésios, Paulo elabora sucintamente todas as questões frívolas. Ali ele ressalta que não cabe aos homens julgarem, que seria presumir demais sobre uma matéria tão elevada como o conselho de Deus. Deveríamos nos contentar em saber que Deus organizou atividades desse tipo e que ele conhece o tempo mais oportuno para realizar sua obra. E assim, quando ouvirmos que o evangelho nos é pregado, mas que tal graça ainda não fora dada aos pais e aos profetas de outrora, devemos louvar a Deus por levar-nos a dar um passo além deles, não porque o mereçamos, mas em razão de sua infinita bondade. Não busquemos conhecer além de nossa capacidade, porque se lançarmos a prudência aos ventos, inevitavelmente fracassaremos. Tudo o que faríamos seria só sobrar em nosso abismo e bem longe da praia. Tenhamos aquela singeleza mental que diz: Deus tem feito o que bem sabe ser melhor, e sua vontade é tudo de que precisamos para a sabedoria. Buscar conhecer mais é ser culpado de orgulho diabólico. Desonraremos a Deus quando deixamos de confessar que Ele tem feito tudo com maravilhosa sabedoria e justiça. Portanto, devemos ser discretos e circunspectos. Havendo estabelecido que o Evangelho foi revelado no bom tempo de Deus e em cumprimento à expectativa dos pais, a seguir Paulo fala que Deus manifestou sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada. Por palavra, é bem possível que esteja implícita uma referência a nosso Senhor Jesus Cristo. Eis como João a representa em sua carta: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 1, 1 e 2. Ele diz que na pessoa do Filho de Deus a vida nos foi oferecida, de modo que ela nos é dada ainda quando seu fruto ainda não seja evidente. Ora, nesta passagem Paulo relaciona a palavra com as promessas de Deus que nos foram reveladas no devido tempo. Deus nos deu sua palavra, a qual devemos apegar-nos como testemunho da vida que temos. Mas para onde a palavra de Deus nos guia, senão a Cristo? Pois ele é a sua substância, como Paulo declara quando escreve: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. 2 Coríntios 1, 20. Não possuímos firmeza a menos que descansemos em nosso Senhor Jesus Cristo. Não que em si mesmo Deus seja mutável, pois não há argumento sobre o que Deus pode fazer. Não devemos buscar vida em algum outro lugar, senão no lugar onde Deus nola concedeu. De nenhum outro lugar podemos derivar plena confiança em sua promessa. Portanto, Paulo está certo em referir-nos à pessoa de Cristo, especialmente pela razão disto seu que nos distingue dos pais que viveram outrora. Temos o Redentor em quem vemos claramente tudo o que nos era necessário para a nossa salvação. Os pais tinham os sacrifícios, porém o sangue de um novilho ou cordeiro tinha a virtude de santificá-los ou de reconciliá-los com Deus? É evidente que não. Eles tinham suas lavagens, mas tais ritos podiam conferir-lhes justiça real? Longe disso. Eles tinham um mediador, Moisés, mas ele era um homem mortal, sujeito como eles a todas as debilidades e que tinha que interceder por seus próprios pecados junto a Deus. Eles possuíam um santuário visível, porém, nada podia conduzi-los a um estado de perfeição. E assim temos o Filho de Deus, em quem toda a bondade está contida, Colossenses 1, 19 e 2, 9. Ele é o nosso mediador e não tem necessidade de ser perdoado de pecado, pois ele é puro e imaculado e continua em perfeita justiça. Em contrapartida, ele não é desconhecido de Deus, pois ele saiu dele, não só quando se fez nosso Redentor, mas porque ele é da mesma essência, sendo nosso Deus imortal. De modo que na pessoa de Jesus Cristo somos elevados a um passo acima dos pais de outrora. Sua morte e paixão constituíram o eterno sacrifício pelo qual todas as nossas transgressões foram perdoadas e a ira e a maldição de Deus foram removidas. Deus ficou satisfeito com a remissão paga, a saber, em que o sangue de Cristo foi vertido para nossa purificação. Visto que tudo isso é nosso, vemos como nos foi revelado na pessoa de Cristo o que outrora foi garantido aos pais. Ao mesmo tempo, Paulo refere a sua pregação, a qual não pode separar-se de Jesus Cristo e sua palavra. Entre o Cristo e o Evangelho há um vínculo inquebrável. Se fôssemos considerar a mera figura de Cristo, sem referência a seu ensino, nós o reduziríamos a algo sem sentido, como fazem os papistas que o transformam em um ídolo. A verdade é que eles estão perenemente aclamando Cristo como Filho de Deus e nosso Redentor, mas revelam ignorância quanto à sua obra e não têm noção de por que ele veio. E o que é pior, eles nem mesmo têm desejo de saber.
estão de tal modo emaranhados em suas frívolas fantasias que, enquanto confessam que Cristo veio, não podem dizer por quê, pois seu poder só é conhecido através do evangelho que rejeitam e do qual escarnecem. É evidente, pois, porque Paulo nos lembra que sem a pregação, Jesus Cristo não pode ser-nos de nenhuma ajuda. A menos que estejamos unidos a Ele através do Evangelho, frustramos o plano de Deus e obstruímos o quanto podemos seu propósito. Carecemos da certeza que Deus dá através de Sua palavra. Se nos aferrarmos a ela, jamais seremos desapontados. Mas é Jesus Cristo quem provê a garantia mais segura de Sua verdade. Cuidemos, pois, de não separar as duas coisas que Paulo enfeixou numa só. Consideremos como sagrado o vínculo entre elas, e assim, sempre que ouvirmos a palavra de Deus proclamada, olhemos para nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o alvo que almejamos. Podemos estar certos de que nele temos tudo o que pertence à esperança de nossa salvação. Quanto ao resto, quando os homens nos falam de Jesus Cristo, não o pintemos como alguma sorte de fantasma, como fazem os papistas, mas levemos o evangelho aonde ele possa ser conhecido, onde aprendemos por que Deus, seu Pai, nos deu a bênção que ele adquiriu e seu ministério para nós. Visto que o evangelho nos mostra claramente estas coisas, seguramente podemos considerá-lo um verdadeiro espelho no qual contemplamos nosso Deus na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo escreve, 2 Coríntios 4:4. Paulo adiciona que esta pregação lhe foi confiada, de modo que pode ser recebida de maneira apropriada. Paulo alega falar com autoridade, pois sem isso, o que teria lucrado escrevendo? Ele deseja que aceitemos suas palavras como vindas de Deus, não de um mero homem. Daí ele insistir que não foi por escolha própria que assumiu a obra da pregação. Foi uma tarefa a ele confiada. Ora, não nos cabe usurpar qualquer ofício da Igreja de Deus. Ninguém deve escolher para si esta honra, no dizer do apóstolo, Hebreus 5:4. Jesus Cristo não se precipitou a ela, embora tivesse muito acima de tudo e tivesse a posse de toda a autoridade. Ele não se lançou a um mero capricho a fim de assumir o ofício. Foi por Deus seu Pai designado sacerdote mediante um juramento solene, como lemos no Salmo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4. Portanto, Cristo confirma que seu Pai Celestial lhe conferiu autoridade. Se o dono da casa fala nesses termos, aquele que é a cabeça dos anjos, a quem todas as criaturas devem homenagem e diante de quem dobram seus joelhos, o que cabe a nós que somos pobres e frágeis vasos de barro, e nada somos? Acaso ousaremos reivindicar o nome de Deus a menos que ele nos haja chamado? Notemos que Paulo não reivindica a autoridade a fim de conquistar a estima dos homens, nem se gloria de que o mundo pensa bem dele. Diz simplesmente que foi chamado por Deus. Naturalmente, ele foi especialmente chamado como foram todos os apóstolos. Entretanto, agora Deus estabeleceu uma ordem que ele quer que toda a igreja observe. Assim, os homens que são chamados de acordo com Deus e buscam servi-lo, pode dizer com Paulo que lhes foi confiada a tarefa da pregação. Se forem rejeitados, essa é uma injúria feita a Deus, não às suas pessoas. Mas tudo deve ser feito com autoridade, pois os falsos mestres podem até mesmo reivindicar o nome de Deus como sempre fazem. Paulo, contudo, que declara que a pregação lhe foi confiada, tem sólida e infalível prova de sua reivindicação. Portanto, seu ensino só podia ser genuíno. Paulo não estava falando apenas de seu próprio tempo, mas, visto que a verdade de Deus é eterna, falava também ao nosso próprio tempo. Não se deve imaginar que o apóstolo ensinava um produto do cérebro de alguém. Ele era o instrumento do Espírito Santo. Sendo incumbido da pregação, ele cumpriu fielmente sua tarefa. Ele serviu a Deus administrando o tesouro do Evangelho no qual temos a certeza da salvação. Por isso, aferremo-nos ao que foi escrito, confiante de que nossa fé não depende dos homens. Paulo conclui o versículo afirmando: por mandato de Deus, nosso Salvador. Aqui não se põe dúvida sobre a dignidade pessoal, embora o apóstolo tivesse razão de vangloriar-se caso fosse essa sua intenção, como de fato faz quando compelido a fazê-lo. Se há homens que ousam vangloriar-se, diz ele, eu não sou absolutamente inferior. Se dizem que são da linhagem de Abraão, porventura também não o sou? Se eles mesmos são ministros, acaso não sou mestre da lei? Caso se gabem de sua integridade e maneira de viver, eu vivi de modo irrepreensível durante toda a minha vida. Eu possuía a reputação de santidade antes que me tornasse cristão. Eu posso reivindicar tudo isso, mas tudo não passa de esterco e imundícia desde que Jesus Cristo me foi dado. Pois eu sei que, a despeito de minha sabedoria e santidade, fui precipitado nas profundezas do inferno. Agora considero tudo isso como refúgio e perda para conquistar a Cristo. 2 Coríntios 11, 21 a 23, Filipenses 3, 4 a 7. Em suma,
Paulo era um homem cuja vida estava sempre em perigo, que abandonou tudo que uma vez lhe foi tão querido a fim de salvar sua vida e que só pode ser salvo lançando de si tudo o que lhe era precioso com o fim de se enriquecer com os dons de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo poderia ter se vangloriado de tudo isso, porém renuncia a tudo para demonstrar que nada portamos que seja propriamente nosso quando queremos que os homens ouçam o que recebemos da parte de Deus. Esse tipo de abordagem é profundamente humilhante, como Paulo diz em outro lugar. E que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4:7. Pois há muitos que falam dos dons de Deus, porém são saturados de orgulho. Assemelham-se ao fariseu no tempo que, inflamado de orgulho e presunção, considerava o outro como indigno de aproximar-se dele. Eu te dou graças, Senhor, diz ele. Agora podemos imaginá-lo isento de arrogância, mas seu orgulho se sobressai. Ele espera que Deus o ouça em razão de seus méritos e boas obras. Contudo, ele não conhece a graça de Deus com sinceridade de coração. Por isso, ele permanece sob a maldição de Deus, ao passo que o homem a quem ele não se digna a olhar e a quem descarta como um mísero desgraçado é ouvido por Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo declara em Lucas 18:11-14. Esse era o comportamento de Paulo. E essa é a razão porque nesta passagem, como em outras, quando fala de sua obra em prol do evangelho, ele declara que isso se deu por mandato de Deus, significando que Deus não o escolheu por ser o mais adaptado e mais capaz, e sim porque isso foi de seu agrado. Aprendamos, pois, a submeter-nos inteiramente à vontade de Deus, muito mais do que temos feito até agora. E se nossos próprios sentimentos não nos permitirem, que este seja o pensamento que nos dirige, que Deus seja aquele que nos governa e que esteja no controle, quando ocorrer algo para irritar-nos e atribular-nos, algo que deveríamos antes evitar, pensemos. Não é justo pensar desta maneira, não é isto que Deus quer. Esse pensamento repelirá todas as tentações da carne que porventura poderiam levar-nos a errar. Quanto à boa ordem que Deus designou para a igreja, não introduzamos nada de nossa própria invenção, como se disséssemos, penso que esta será uma boa ideia, é isto que eu quero. Apenas atente bem para quem está falando. Vermes que rastejam pela terra a levantar bem alto suas cabeças, seres desprezíveis que saltam para cima e para baixo. Estejamos certos de que seus ventres estão empanturrados. O que fazem de real valor? Peste e podridão. Contudo, presumem aceitar ou rejeitar a igreja como bem lhes apraz e sentar-lhes em juízo sempre que desejam. Não obstante, temos esta advertência de Paulo. Sem dúvida, ele procurava desafiar os poderosos deste mundo que não querem obedecer ao ensino de Cristo e ao mandamento de Deus, seu Pai. Mas ele avança ainda mais a fim de abrandar seus corações, declarando que Deus é o Salvador, que através do ministério do Evangelho e o ato de comissionar pregadores visavam a nossa salvação. Portanto, ai de nós se agirmos como bestas selvagens e levantarmos nossos chifres contra Deus, rejeitando os dons que nos são oferecidos. O que nós, míseras criaturas, tensionamos lucrar com isso? Paulo faz mais que evocar a majestade de Deus diante da qual devemos curvar-nos. Ele adiciona a cativante palavra Salvador. Foi isso que Deus se declarou quando ordenou aos homens que pregassem o Evangelho, o qual Paulo descreve no primeiro capítulo de Romanos como o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1:16. O Deus que antes de tudo enviou seus apóstolos, os designa pastores em sua igreja, a fim de injetar em nós a certeza da salvação. Se formos ingratos e não lhe rendermos plena obediência, sofreremos uma dupla perda por havermos recusado a bênção oferecida. Sejamos claros, pois, que para termos Deus como nosso Salvador, temos de arrolar-nos em sua escola e deixar-nos instruir pelo Evangelho, o qual é Jesus Cristo. E quando desfrutarmos desta bênção, aceitemo-la como um tesouro que excede a tudo quanto já possuímos sobre a terra. Aos gritos, os papistas reivindicam Deus como seu Salvador, mas o que realmente significa para eles o poder de pregar? Porventura conhecem o propósito da vinda de Cristo? Porventura veem o Evangelho como o poder de Deus para a sua salvação? Rosnam como animais selvagens e o perseguem furiosamente. Acaso sabem que quando abandonam e negam o ensino de Cristo, cessam de reverenciá-lo? Portanto, se quisermos que Deus nos reconheça, não nos apartemos de sua vontade, mas aceitemos a salvação que nos é apresentada no Evangelho. Aceitá-lo equivale a desfrutar da mais seleta consolação, já que sabemos que Deus completará a nossa salvação. Por mais débeis que sejamos e por mais que tantas misérias nos assaltem, nossa salvação está assegurada. Como assim? Através da pregação do Evangelho aprendemos que Deus quer ser nosso Senhor, um Salvador que exerce domínio sobre nós e cujo trono está estabelecido com a máxima segurança. Eis a lição que temos de aprender. Não sejamos obcecados por nossos vãos e fúteis pensamentos, os quais nos iludem e enganam, mas abracemos a verdade de Deus e confiemos nela sem jamais desviar-nos. Olhemos muito acima deste mundo presente e da vida terrena e corramos para nosso Senhor Jesus Cristo, rogando-lhe que derrame sobre nós seus dons a fim de que, assegurados da bondade
bondade de Deus para conosco, sejamos confiantes em obedecer o fruto e cumprimento do que hoje nos é prometido e pelo qual esperamos. Nesse ínterim, glorifiquemos a Deus que nos tem abençoado mais do que abençoou os pais sob a lei. Ele nos preferiu a eles ao conceder-nos uma revelação mais completa de sua vontade e da promessa da salvação. Acheguemo-nos a ele com o coração mais disposto e amemo-lo com afeição mais veraz até que nos chame para seu reino celestial. Ali veremos em sua perfeição as coisas que agora contemplamos pela fé. Oração. Agora lancemo-nos diante da majestade de nosso bom Deus, reconhecendo nossos pecados e rogando-lhe que nos faça de tal modo cônscios deles, que mais e mais nos enfademos deles e nos entristeçamos por eles, até que realmente nos arrependamos e sejamos purificados de toda a imperfeição. Visto que somos totalmente corruptos e que em nossa natureza persistem tantas falhas que o ofendem, que lhe apraza sustentar-nos e trazer-nos com misericórdia, de modo que, sendo governados por seu Santo Espírito, não lhe provoquemos a ira como temos feito até então, e que ele nos perdoe em sua paternal bondade e nos faça aceitáveis a ele, no nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo.